Turma, boa noite. Hoje, 22 de setembro de 2021. Aula de número, salvo engano, 12. Aula de número 12 do curso técnico de eletrotécnica, disciplina automação 1 do campo de Camaçari. Meu nome é Elton Gomes e o tema da aula de hoje é uma introdução a software start e inversor de frequência, né? Seria a partir das eletrônicas. Tá? Como a gente viu nas aulas anteriores, e o objetivo da nossa disciplina é acionamento de motores elétricos, nós vimos alguns circuitos para acionar motores elétricos. Circuitos tinham objetivo de comando, proteção, seccionamento, segurança, automação sequencial, né? Esses circuitos eles podem ser utilizados não só para motores elétricos, mas também para outros acionamentos elétricos também. Tá? Então a gente viu os circuitos de partida direta e algumas variações, que foram circuito de partida direta simples, partida direta com reversão simples, partida direta com reversão instantânea. Vimos chave de nível. Até aí, mais ou menos isso aí, até onde eu lembro. Tá? E partida sequencial foi com vocês? Me lembrem aí. Lembra, Robson? Lembra, Guilherme? Estão me ouvindo? Oi, professor, desculpe. Eu tinha ido ali no banheiro, você falou o quê? A gente viu partida sequencial na aula passada? Teve uma partida na aula passada, eu não lembro se foi sequencial. Mas sequencial a gente viu? Não necessariamente que tenha sido na aula passada. Eu sei que a gente viu a partida direta, sequencial, acho que não. A gente viu a partida direta, viu a triângulo estrela, viu a com reversão rápida. Pronto. Mas não tem problema nenhum, né? Acho que foi na turma de automação 2 que a gente viu esse circuito utilizando controlador lógico programável, né? O CLP. Não tem problema não. A gente pode ver, estão mudando algumas estratégias da disciplina. Esse com CLP a gente não viu, não. Não, mas não é o objetivo da disciplina, não. É o objetivo da automação 2, tá? Aí eu estou colocando alguns outros circuitos para para a próxima etapa, né? Que seria a automação 2. Enfim. Então a gente viu partida direta, nós vimos esteira triângulo, que é a primeira partida com redução de corrente de partida, onde o objetivo é alimentar o motor em um fechamento na sua maior tensão, em uma maior tensão, e depois fechar o motor na sua tensão nominal, que seria a tensão da rede. Só que esse método, ela ainda assim existe a corrente de pico, né? Na corrente de partida direta, no caso de partida direta, a corrente de pico pode chegar até 10 vezes a corrente nominal. Já na partida estrela-triângulo, essa corrente é reduzida para 1/3, né? Essa corrente de partida. Significa que se a corrente for 9 vezes, o IP em N for 9 vezes, essa corrente será 3 vezes a corrente de partida. Ok? Depois nós vimos a corrente a partida estrela-triângulo, a chave compensadora. E a chave compensadora, ela depende da relação do TAP que você utiliza no TAP que você vai utilizar no acionamento. Tá? Mas essa redução de corrente é menor quando comparar a redução da corrente de partida em estrela-triângulo, uma vez que você utiliza uma tensão maior do que a tensão em estrela-triângulo. Tá? A característica da partida do chave compensadora é com carga,
já a partida estrela-triângulo é sem carga. Mas ambas as partidas estrela-triângulo e chave compensadora ainda assim proporcionam ou os efeitos negativos nesse método de partida ainda corresponde ao pico de corrente. E no caso desses dois métodos, são dois picos de corrente. Lógico que eles ocorrem a um curto intervalo de tempo, mas ainda assim eles acontecem. Tá? Então, dando sequência a esses métodos de partida de redução de corrente de partida, aí nós iremos estudar o primeiro método de partida com redução e controle dessa corrente de partida. Então, vou apresentar minha tela aqui para vocês, uma apresentaçãozinha que eu fiz sobre software start e inversor de frequência. Então, eles são os... também são chamados de partidas, chave de partida estática, né? Que utiliza eletrônica de potência para o controle e redução da tensão, né? Controle e redução da tensão de alimentação do motor, e esse controle e redução de tensão de alimentação do motor promove o controle dessa corrente de partida. Tá? Então, software start, a gente vai iniciar com o software start, que é o método mais... Não é que ele seja mais usado ou mais simples, ele tem a sua aplicação própria. Tá? O inversor de frequência também tem a sua aplicação própria. Um método não é melhor do que o outro, porque cada um está relacionado à sua propriedade e sua aplicação. Tá? Software start é uma partida de motores de indução da gaiola de corrente de partida é suavizada. Ok? Então, o software start aí, fisicamente, esse é o que nós temos lá no IFBA, que é uma bancada, é uma única unidade. Mas é um equipamento muito simples, não só simples em sua montagem, mas também na configuração e operação. Então, é um equipamento que não exige assim, grandes... assim, o que mais se trabalha em teoria com software start é a teoria de dimensionamento, de aplicação, onde você faz análise, onde você aplica ou não, método, os cálculos de alguns parâmetros que nós vamos ver um pouco mais adiante. Mas a máquina em si é uma máquina muito simples. E se trabalha também muito nos aspectos construtivos dela. Né? Então, mas é uma máquina simples e como não tem muito o que falar, se aborda muito os aspectos construtivos. Bom, queira ou não, é um dispositivo eletrônico. Esse dispositivo eletrônico vai apresentar alguns componentes microprocessados, memória, ou seja, vai apresentar componentes do sistema computacional. Ele pode ter acesso à rede, comunicação por rede, ele pode ter vários acessórios e várias outras funcionalidades que são, não vou dizer impossíveis até um tempo atrás, seriam impossíveis há um tempo atrás, utilizando comandos elétricos. Mas hoje a gente tem contatores Wi-Fi, né, wireless, a gente tem botoeiras Wi-Fi, a gente tem um monte de dispositivos que a gente viu anteriormente apenas eletromecânico, com muitas funcionalidades e aplicabilidades, facilitando assim não só a montagem desses circuitos, né, mas também ampliando as aplicações. Né? Então, se vocês procurarem aí na internet, Mercado Livre, vocês vão ver contator Wi-Fi, vai ter botoeira Wi-Fi. Então, você vai ter aí uma infinidade de dispositivos modernizados, né? Aqueles dispositivos que a gente viu bem modernizados. Tá? Então, ainda falando sobre software start, esse é um modelo que a gente tem lá no IFBA. Depois a gente vai ver cada aspecto visível aqui por vocês. Então, com a modernização da eletrônica de potência, torna-se cada vez mais economicamente viável o uso desse equipamento. Eles estão cada vez mais baratos, né? Só que hoje, pandemia, a gente pode nem estar
falando muito disso porque as coisas tiveram uma inversão muito grande. As coisas se inverteram bastante nos conceitos que antes da pandemia você poderia trabalhar e ouvir falar hoje, podem muitos deles ter caído por terra. Né? Então, esses equipamentos, o software Start, são dispositivos eletrônicos, então eles são destinados ao comando de motores, tanto de corrente contínua quanto motores em corrente alternada. Você vai ter dispositivos que vão tanto ser aplicados para a corrente contínua quanto para a corrente alternada, dispositivo de partida. Então, quando se fala lá de motor de corrente contínua, precisa de um circuito auxiliar de partida, e normalmente esses circuitos eram retificadores, né? Retificadores de onda completa, lá, com várias características. Hoje, o software Start substitui essas fontes de acionamento desses motores do tipo CC. Né? Motores do tipo CA, não precisa nem falar muito. Enfim. Então, um dos objetivos dele é promover a aceleração e desaceleração progressiva desses motores. Por que é importante a aceleração progressiva ou desaceleração progressiva? Ele aumenta a vida útil do motor, esse cuidado no momento da partida de aumentar gradativamente a aceleração, reduz o tranco mecânico, reduz o golpe, né, no momento que você aciona o motor em partida direta, quem tiver oportunidade aí, dependendo do tipo de acionamento, se o toque resistente de uma máquina for muito grande, esse golpe mecânico, esse tranco, ele pode ser acentuado. E com o software Start inversor de frequência, a partida pode ocorrer sem tranco e o golpe mecânico é muito suavizado. Tá? Como é que ele realiza isso? Ele realiza através do aumento progressivo da tensão, aumento progressivo da tensão, o aumento progressivo da tensão. Então, a tensão, se lá em partida direta é de 0 a 100%, na partida estrela-triângulo, você engana o motor, não deixa de ser de 0 a 100%, porém, o motor está fechado para uma tensão ligeiramente maior do que a tensão de rede. Né? Isso, lógico, resume-se em você estar reduzindo a tensão de alimentação do motor. Quando você fala em chave compensadora, você sai, o motor sai de 0 para uma tensão de 50%, 65%, 80% da tensão da rede. Então, esse golpe, né, esse tranco, ainda assim é violento, não só para a estrela-triângulo com chave compensadora, e já o progressivo aumento da tensão, ele garante uma suavização dessa corrente de partida, consequentemente, dessa corrente de partida. Tá? Que é a quinta característica aqui do software Start. Outra função importante é que muitos dos relés de proteção eles já são incorporados no software Start. Ok? Então, algumas daqueles nossos relés de proteção, eles estarão incorporados no nosso software Start. Então, aqui vamos... porque, na verdade, aqui é um inversor de frequência, tá? É porque a ideia, quando eu estava montando esse slide, era mostrar no primeiro slide os dois juntos, né? Eu terminei só me atentando aqui ao software Start. Mas aqui é o mesmo software Start do slide anterior. E aqui é uma ilustração de como são feitas as ligações que a gente vai fazer lá. Eu vou fazer um teste, porque eu fiz uma montagem ontem, terminei fazendo um teste. Eu vou ver se eu faço um teste hoje para ver se hoje vai funcionar o que eu queria que funcionasse. Então, alguns benefícios aqui, alguns deles a gente já falou. Né? Ele tem um bypass incorporado, o que significa o seguinte: quando o motor ele parte, quando ele atinge a velocidade nominal,
o software start imediatamente sai do circuito e ele fica o motor alimentado diretamente à tensão da rede. Ou seja, o software start é um dispositivo apenas de partida do motor. Depois que ele realiza a partida do motor elétrico, lógico que ele ainda mantém, né? Se você habilitar as proteções, ó. Se vocês olharem aqui, ó, tem protection, motor protection, né? Motor protection. Essas proteções incorporadas a esse modelo SSW05 é sobrecorrente, falta de fase, sequência de fase. Eu acho que stall é rotor bloqueado, eu esqueci agora. Tá? Acho que stall é bloqueio do rotor. E o overload seria sobrecarga. Tá? E aqui são alguns parâmetros de status, né, de condição naquele momento do acionamento do... Alguém vai fazer uma pergunta? Boa noite, Eric. Eita, agora me bolou aqui. Sim. Sim, o bypass controle. Não, não estava falando de outra coisa, agora esqueci. Ah, sim, status, o starter status, né? Aqui é o estado, né? As condições daquele momento do software start. Fault, eu posso traduzir fault. Por exemplo, se entrou em falha, né? Fault é falha. Então, ele está em falha. Então, apresentou ou sobrecorrente, ou falta de fase, ou alguma coisa aconteceu e ele está em falha. Pode ser um erro interno, um defeito interno, ele vai estar em falha. Se for uma falha associada, salvo engano, a qualquer uma dessas proteções do motor, ele vai indicar fault e vai indicar qual foi a falha. Né? Se não me engano, ele também fault, quando esse LED acende, ele mostra que o equipamento está em falha, por algum motivo interno, algum defeito elétrico do equipamento. Run é quando ele está executando aquele controle da partida, né? Que a gente mostra que é aumento progressivo de tensão. Então, quando ele está realizando a partida, lembrando que ele é um equipamento de partida do motor elétrico, então ele está executando a partida do motor elétrico e ele está no modo Run. O modo Read é que ele está preparado, ele está disponível, ele está pronto para realizar um acionamento. Tá? Então, basicamente, não só o software start, mas também o inversor de frequência, essas funções elas estarão e contemplarão também no SFW, que é a marca VEG, SSW é o software start, e CFW seria um inversor de frequência. Mas ainda nós estamos falando de inversor de software start, então esses benefícios aqui relatados são de software start. Então, controle com processador digital, como eu disse para vocês, ele é um equipamento microprocessado, né? Ele eu posso dizer que ele é um mini computadorzinho. Ele tem dispositivos e sua estrutura é muito similar a um computador. Ele apresenta um elevado rendimento. Então, a eficiência energética baseada na partida, utilizando o software start, é melhorado. O aumento da vida útil do motor e equipamentos mecânicos da máquina acionada, eliminando choques mecânicos. Quando você liga alguns equipamentos, se vocês observarem, por exemplo, portão, um portão muito pesado, quando antigamente os elevadores, você ouvia uns trancos, umas porradas, alguns acionamentos, quando o motor sai de zero para a velocidade nominal, quando disponibiliza a potência total no seu eixo, causa uns trancos mecânicos, um choque mecânico. Isso diminui a vida útil de rolamento, de acoplamento e vários dispositivos mecânicos do motor elétrico. Bom, o software start é uma máquina muito simples, então ela tem uma facilidade de operação, de ajuste e manutenção. A instalação elétrica, mais tarde a gente vai ver um pouquinho lá na frente, é muito simples também. Não tem muito, se a gente falar muito pouco dele.
A operação em ambientes até 55 graus, então é uma temperatura bastante elevada. Nenhum ser humano consegue ficar tanto tempo em 55 graus, dependendo do nível de umidade. Redução acentuada dos esforços sobre acoplamento, é basicamente isso aqui, com o aumento da vida útil, né? Dispositivo de redução. Então, não só o que eu falei anteriormente, mas redutores de velocidades, né? Então, tem máquinas que precisam... O motor só gira naquelas velocidades que a gente viu lá na placa de característica, que é 3.600, 1.800 RPM, 900 RPM, e aí lá vai, né? Então, muitas das vezes, algumas velocidades, alguns equipamentos são movimentados a uma velocidade reduzida. Então, tem os redutores. Ou para ampliar torque ou velocidade, pode-se usar polias ou engrenagens ou correias, enfim. Então, esses esforços mecânicos de acoplamento, esses polias, essas engrenagens, numa partida direta, ele sofre muito desgaste, muito tranco, muito esforço mecânico. E é é minimizado quando se utiliza o software start no acionamento dessas máquinas. Bom, então esses são os benefícios de um software start. Quais são os pontos negativos? São equipamentos sensíveis, eles causam ruído na rede elétrica, tá? Mas assim, para nós, o curso técnico aqui, vocês podem ver, eu não sei nem se vocês veem esses harmônicos, talvez lá em eficiência energética no último semestre. Talvez o professor fale um pouco sobre harmônicos, tá? Mas ele interfere bastante na qualidade da energia da sua instalação elétrica. Ele gera. Então, eu acho que é o único ponto negativo, quando não considero ponto negativo, a questão do valor, né? Do valor desses equipamentos. Então, uma área também muito insalubre, ele também não vai, apesar de ele trabalhar em ambientes com temperaturas elevadas, né? Ainda assim, ele é um equipamento eletrônico, ele é um equipamento acessível e ele precisa ser instalado de maneira adequada para que naquele ambiente ele tenha uma durabilidade compatível com o valor do investimento. Então, as aplicações, basicamente qualquer coisa você pode aplicar um software start, né? Bomba de vácuo a palheta. Bomba de vácuo é a bomba que tira ar de um determinado ambiente, né, ou de um determinado recipiente, criando uma pressão negativa. Essa pressão negativa é a pressão dentro daquele recipiente ou daquele equipamento, é menor, a pressão é menor que a pressão atmosférica. Quem é que normalmente pode fazer isso? São bombas de vácuo. E específico aqui ele fala da bomba a palheta. Tá? Bombas centrífugas são as bombas mais comuns que vocês veem em instalações elétricas, não só predial, mas industrial. Calandra, esqueci de que é calandra. As calandras são equipamentos que fazem moldagem de peças. Deixa eu ver aqui. Eu esqueci. Calandras. O branco é isso mesmo, é moldagem de peça, tá vendo? Deixa eu ver aqui. Fazer moldagem aqui, ó. Isso aqui é calandra, é manual de tubo. Ele molda, entorta, dá forma algumas peças, tá vendo? Calandra é basicamente isso. Então, é um equipamento também usado em calandras, partidas a vazio, ou seja, você primeiro liga ela, aqueles cilindros rodam, né? Depois você vai lá e coloca a peça para fazer a moldagem. Compressores a parafuso, que são também conhecidos como compressores alternativos. Partido em alívio, ou seja, partindo sem carga. Misturadores, refinadores de celulose, ventiladores axiais, seria um ventilador de baixa inércia ou carga leve. Então, normalmente essa. Por quê, gente? Por que são equipamentos? Você falou diminuição da corrente de partida. Mesmo que você reduza a corrente de partida, o software start ele não é capaz de manter o mesmo torque. Tá?
Então, se ele reduz tensão, ele ainda assim, mesmo que ele tenha um controle melhorado de partida quando comparado aos métodos anteriores, ele não é um equipamento que vai garantir um torque, mesmo a baixa velocidade. Lembra lá? Quem se fala que o motor só atinge... Eu estou sem apresentar aqui, né? Que o motor só atinge aqueles parâmetros da placa de característica do motor quando ele atinge a velocidade nominal. O software start ele tem uma performance melhorada quando comparado ao anterior, mas ainda assim existe o seu limite, né? Portanto, se você reparar aqui, ele é uma máquina utilizada para partidas a vazio, tá bom? Ou seja, sem carga. Então, quando a gente analisa uma corrente de partida no motor em partida direta, nós vamos ver aqui nesse gráfico de corrente de partida versus a velocidade no eixo. Na velocidade zero, ó, nós temos a corrente nominal do motor. Essa corrente nominal é a corrente quando o motor atinge a velocidade nominal do eixo, né? Que seria lá, vamos lá, 1750 RPM, que estaria na minha placa de característica. Então, o motor com IPN igual a 4, significa que minha corrente de partida vai ser 4 vezes a minha corrente nominal. Tá? Então, quando o motor parte em partida direta, ou seja, tensão plena, essa corrente nos terminais de motor vai sair de 0 para 4 vezes a corrente nominal. E à medida que o motor vai aumentando a sua velocidade no eixo, a partir de uma determinada velocidade mínima, essa corrente vai diminuindo, porque as características dinâmicas elétricas dinâmicas vão se estabilizando. Né? Quando o motor atinge a velocidade nominal e potência nominal, tensão nominal na sua partida, ele vai, desde que devidamente dimensionado, o motor vai consumir da rede a sua corrente nominal. Tá? Então, o que deseja se evitar? Esse pico de tensão, o pico de corrente, e causa queda de tensão na rede e, consequentemente, uma variação de funcionamento em vários equipamentos ligados à sua instalação elétrica. Né? Então, equipamentos sensíveis, como os equipamentos eletrônicos, eles vão sentir bastante aí os efeitos dessa queda de tensão. Então, uma das coisinhas aqui que está se falando é a partida direta, que eu acabei de falar, na verdade, né? Então, a partida direta, a corrente de partida é igual ao IP e N informado na placa de característica do motor. Tá? Então, aquele fator de multiplicação da corrente nominal, que seria o IP e N, vai ser, com certeza, se daquele motor for solicitada a sua potência nominal, a corrente de partida vai ser igual àquela corrente que está ali expressa na placa de característica. Lembrando que essa corrente também é a corrente do rotor bloqueado. Né? Então, o rotor bloqueado, essa corrente vai permanecer lá no estator, de alimentação do estator. Essa corrente vai permanecer elevada até que o motor o rotor comece a se movimentar. Né? Então, eu acabei de falar um pouco sobre isso, né, que esse triângulo reduz em 1/3 a corrente de partida, porém a corrente atinge o IP e N em um curto intervalo de tempo. Então, repare aqui, ó. Aqui tem um gráfico que faz a comparativo, corrente versus o tempo. Esse tempo, você pode substituir aí, só vai mudar um pouquinho o comportamento desse gráfico, mas o tempo é o tempo de partida desse motor elétrico. Tá? Se é o tempo de partida, presume-se que esse motor vai atingir mais ou menos aqui, ó, a sua velocidade nominal. Né? Então, esse tempo, se for considerado como tempo de partida, eu posso também, um gráfico vai mudar um pouquinho só, não muda muita coisa, se esse gráfico, ao invés de ser o tempo, for a velocidade no eixo do motor. Não muda muita coisa. Quando a corrente de partida direta, esse motor vai atingir aquele IP e N,
Ok? 8, 10, 4, que tiver expresso na placa de característica do motor. Conforme o rotor vai se movimentando, essa corrente vai diminuindo. Se o motor, ou quando o motor atingir a sua velocidade nominal, que eu presumo que seja mais ou menos aqui, né? Uma vez que ele compara o tempo de partida, esse motor, essa corrente vai ser a corrente nominal. Então, entende-se que na corrente nominal, aquelas características de potência, corrente, eficiência, rendimento, fator de potência vai estar dentro da placa, vai estar dentro dos parâmetros estabelecidos pela placa de característica do motor elétrico. Quando você observa a corrente de partida em esteira triângulo, ela reduz a 1/3 de IP. Então, quando ela reduz 1/3, vai ser 1/3 dessa corrente, ó, mas ainda assim é elevada. Repare que aqui, ó, ela leva quanto tempo aqui, ó? Um tempo elevado ainda, ó, um valor alto, né? E chega mais ou menos aqui já no valor estabilizado. Aqui na corrente esteira triângulo, ela permanece elevada em 1/3 bastante tempo, ó. E depois que o motor comuta de estrela para triângulo, o pico de corrente é o mesmo. O pico de corrente aqui é o mesmo, ó. Só que o intervalo aqui, ó, de tempo é mais curto, tá? Porém, repare quanto tempo essa corrente fica elevada aqui em sei lá, 3 vezes, 2 vezes e meia essa corrente de partida, né? Essa corrente nominal. Então, fica um tempo também considerável. E ainda assim acontece o pico de corrente no mesmo nível em partida direta. Caso semelhante acontece com chave compensadora. O que muda é a posição aqui, ó. A posição, já que você alimenta o motor a uma tensão maior quando comparado à esteira triângulo, vai depender do TAP, 50, 60 e 80, essa corrente de partida ainda assim vai ser elevada, né? Acontecendo também um segundo pico de corrente, que é quando o motor é alimentado à tensão nominal, que seria a tensão da rede, no caso do chave compensadora, quando o autotransformador sai do circuito após a partida do motor elétrico. Okay? Então, no caso aqui do software Start, olha como acontece o comportamento, né? Como essa tensão, como foi formada aqui, ó, promove a aceleração e a desaceleração progressiva, é baseado no que a gente vai ver que é o aumento progressivo da tensão. Então, esse aumento progressivo da tensão, consequentemente, o aumento progressivo do torque disponível no eixo do motor, né? Esse aumento progressivo da velocidade do eixo, o aumento progressivo que está relacionado, ao aumento progressivo da tensão, promove um controle maior da corrente de partida, né? Assim, nesse caso, sim, ela é bem suavizada, né? Então, acontece o quê? 1, 2 vezes aqui a corrente nominal, espaço de tempo curtíssimo aqui, ultrapassa um pouquinho mais isso, chegando a quase, vamos chutar aí, 1/3, né? Essa corrente de partida desse IPM. E aqui o motor já está quase próximo à sua velocidade assíncrona, né? Que é do eixo. Quando o motor atinge sua velocidade nominal, é onde ele deve estar alimentado a sua tensão nominal. Você vai perguntar, professor, você está aqui do lado, você tem aqui um esquema, um diagrama de montagem de um inversor. Mas é igualzinho, não muda muita coisa não, tá? O software Start, o inversor de frequência, esse diagrama aqui é muito parecido. E ele pode apresentar esses mesmos componentes que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, o software Start, ele promove esse controle da corrente de partida, ó. Promove esse controle da corrente de partida, por isso que ela é chamada de software Start, né? Suavização da corrente de partida. Então, esse diagrama aqui, trifilar, multifilar, vamos chamar de tri aqui, multi, né? Você vai ver alguns componentes necessários para acionamento tanto do inversor, que é esse aqui que está representado,
ou também de um software start. Eu acho que o autor que errou aqui. Não está certo, é SSW, que é CFW, que é o inversor. O SSW, que é o software start. Está certinho aqui, então está errado. Vai mudar que o inversor também vai ter uma ponte textualizada aqui também. Pronto. Então você vai ter que ter um dispositivo de proteção, disjuntor, fusível, chave fusível, seja lá o que for. Né? É ideal que se coloque um contator para alimentar esse circuito. E no lugar, não é bem no lugar do contator, a chave contatora, o contator, ele vai ser responsável por alimentar o circuito, que são dois. Deixa eu ver se está aqui. Eu não entrei nesses detalhes por conta do tempo, mas mas eu vou mostrar ali, acho que aquela ilustração ela pode ser utilizada, mas o software Start ele tem dois circuitos. Ele vai ter o circuito de potência, tá vendo aqui? O circuito de potência e o circuito de comando ou de controle. Na verdade, não é comando, chama de controle, tá? Circuito de controle. Então, nesse circuito de controle, ele vai receber os sinais, como um circuito de comando, né? Ele vai receber sinais, ó, e vai emitir sinais, e o circuito de potência vai garantir aquele princípio de funcionamento do equipamento. Lembra que ele tem um bypass lá, que ele fala aqui, ó, bypass incorporado? Por quê? Porque depois que o equipamento parte, depois que o motor já atinge a sua velocidade nominal, já está alimentado a tensão nominal, ele aqui, ó, fecha essa chave, onde a chave transistorizada ela deixa de funcionar e o motor é alimentado diretamente à tensão da rede. Por isso que, às vezes, quando tem vários equipamentos que partem ao mesmo tempo ou em uma sequência, não ao mesmo tempo, né, mas em uma sequência, você pode utilizar um software start para várias partidas. Quer dizer, para partir vários motores. Okay? Então, circuito de potência e o circuito de controle. Repare que nesse circuito de controle você vai ter as proteções, né? Aqui é um transformador, porque depende da tensão do circuito. Pode ter um transformador para diminuir a tensão, que seria a alimentação para o circuito de controle. Você tem aqui, ó, conforme a alimentação de bobinas, ó, A1 e A2, a mesma referência. Você alimenta o controle, né, o inversor, ou o software start, você alimenta através da representação que, na verdade, faz a mesma alusão lá à bobina, que é A1 e A2. E você tem as entradas digital, ó. Uma, duas entradas digital. Então, ó, um comandozinho aqui, ó, de partida direta, ó. Aqui é desligar e ligar com a selagem aqui, né, do próprio contator. Então, essa entrada digital é que vai receber digamos assim, vai receber o comando enviado aqui pelas botoeiras, de modo a dizer, olha, parta, motor, aí ele vai realizar aquela sequência de aumento gradativo da tensão, né? E no caso, quando você corta a alimentação dele aqui, ó, quando você corta a alimentação dele aqui, ele vai realizar a parada gradativa, reduzindo a tensão devagarzinho. Então, como é que o meu software start manda um sinal para o meu contator aqui, ó? Aqui são as entradas digital e aqui são as saídas digital. Uma saída com um ponto comum. Então, na sua parametrização, quando você pressionar o botoeira B1, ele vai aqui, ó, fechar o contato, ó. Esse aqui é um ponto comum, né? Ele vai fechar um contato aqui, ó, para energizar a bobina no meu K1, tá?
E aqui você tem um outro contato aqui para utilizar uma sinalização ou mandar um sinal para um comando elétrico, mas para outras finalidades, sinalização, intertravamento e assim por diante. Ou seja, o software start ele não vai substituir o seu circuito de comando, né? Ele vai, nem o seu computador, você vai ter o mesmo. Mas o circuito de comando, ele assemelha-se a um circuito de comando em partida direta. Tá bom? Essa aula tem que ser bem boa. Eu estou gravando, não estou? Porque eu vou disponibilizar para o integrado, porque eles não tiveram essa aula por conta de uma reunião que teve aí. Beleza. Alguma pergunta até aí? Não, né? Espero que não. Tudo tranquilo. Diga. Tudo tranquilo. Beleza. Então, seguindo aqui, dando continuidade, aqui é só para separar, né? Só para separar aqui o gráfico da corrente pelo tempo ou pela velocidade do eixo. É quase a mesma coisa. Né? Por que não pode ser velocidade? Porque quando chegasse a velocidade nominal, você tinha que parar aqui o gráfico, e se você continuar, ele perde tudo. Tem a zona de enfraquecimento de campo. Aí ele não mostraria. Por isso que ele usa tempo e não velocidade do eixo. Então, basicamente, a rampa aí, ó, tá vendo? A rampa sozinha, a rampa de partida, né? Ele começa gradativamente ao aumento da corrente, vai aumentando um pouquinho. Quando chega a um determinado ponto da velocidade, é quando o motor começa a ter outras características dinâmicas do acionamento, né, do comportamento elétrico. Essa corrente tende a reduzir e ela vai atingir aqui a corrente nominal quando o motor atingir a velocidade nominal que estiver solicitado da ponta do seu eixo sua potência nominal. Então, aqui foi só porque como nessa imagem aqui ele não está completo, aqui ele está completo, está aqui ao lado. Do outro lado, ele tem uma plaquinha aqui, ó, uma etiqueta. E essa etiqueta vai mostrar as características do software start, alguns parâmetros, inclusive esquema de ligação. Aqui não tá mostrado. Então, olhando aqui, ó, basicamente, é porque esse aqui até tem, né? Mas não dá para ver, nem eu estou conseguindo ver o que está escrito em cada um deles. Mas a gente vai olhar aqui e basicamente são as mesmas coisas, tá? Então, olhando aqui, ó, RST são as entradas trifásicas, né? O 1, 3, 5, tá vendo? RST, 1, 3, 5, o L1, L2, L3. São as entradas são as entradas do software start, né? Da alimentação trifásica. Isso se refere ao circuito de potência, tá? Para alimentar o controle do software start, você tem que vir aqui, ó, A1 e o A2. Alimentação do circuito de potência, e aqui a alimentação do circuito de controle, A1, A2. Então, aqui, ó, entrada de alimentação trifásica, aqui a alimentação do circuito de controle, tá? Aqui são as entradas digital, entrada digital 1, entrada digital 2. Tá meio confuso aqui se é I1 ou I2, eu não sei se ele faz essa referência, ou se é D/1, D/2, eu não me lembro, tá? Mas o comando de aciona a D, não, é D, eu acho que talvez seja um L ou I mesmo, e teria o pontinho, mas se for I maiúsculo não tem pontinho. Eu acho que é DI mesmo, I1. Então, comando aciona, desaciona motor através dessa entrada DI1. Reset DI2. Então, alimentação eletrônica A1, A2. Tá?
Aqui a questão dos LEDs de indicação do status desse modelo, que é o SSW. Porque SS vem Soft Starter. W é a marca que é VEG, né? Então, Software Start VEG 05 Plus. Então, tem aqui os LEDs de indicação do status. Quando se acontecer, né, uma sobrecorrente, quando acontecer falta de fase, quando acontecer sequência de fase, quando ele estiver bloqueado ou quando o rotor estiver bloqueado, ou ele bloqueia a partida por causa de um eixo, por exemplo, está muito pesado para ele, né? Aí ele mostra isso aqui, o stall, tá? E overload, que é sobrecarga. Ele também pode desarmar por sobrecarga também, se caso você não configurar ou não parametrizar o software start de maneira correta. Tá? Aqui, é uma porta serial RS232, é de comunicação, não só para o HMI, ou também para um HMI remoto. HMI é a interface homem-máquina, essa aqui é um HMI, uma interface homem-máquina. Muitos deles são removíveis, né? Não proporcionam um acionamento local, sim, na maioria das vezes, um acionamento remoto. Se ele estiver conectado em rede, então, é mais difícil que tenha esse HMI, porque é custo, né? Se você pode acessar de maneira remota, HMI remoto, esse equipamento vai estar conectado a uma rede industrial. Temos aqui a saída de relé. Você tem aqui o 24, 23, 24, 13 e 14. Então, são duas saídas digital a relé. E embaixo você tem a saída de potência. RST, UV, W. 1, 3, 5, 2, 4, 6. L1, L2, L3, T1, T2, T3. Então, vamos verificar aqui, abrindo essa tampinha aqui, os parâmetros ajustáveis desse modelo SSW 05. Tá? Então, aqui ele tem o Deep Swift para habilitar as proteções. Então, é uma chavinha bem sensível. E quando você posiciona essa chavinha para a direita, você está habilitando sobrecarga, sobrecorrente. Você posiciona essa chavinha para a direita. Nessa posição, ele vai estar habilitando falta de fase. E assim sucessivamente. O próximo, sequência de fase. O próximo, o stall. E o próximo, o overload. Tem aqui também, reset manual ou reset automático. Em caso de sobrecarga ou algum outro defeito, ele pode ter o reset manual automático, né? Aí você tem aqui, só falta aqui, Então, os parâmetros configuráveis deste software start são tempo de aceleração, corrente do motor, ou seja, você vai ter que escolher um motor para escolher um software start que seja, no máximo, a corrente do motor. Né? No máximo, a corrente do motor. A menos que a corrente do motor, ele não vai conseguir, né, de maneira adequada, nem proteger, muito menos acionar a sua máquina. Ele vai ficar desarmando. Né? Vai ficar parando o seu motor elétrico. Então, tempo de aceleração, corrente do motor, que é de 30% a 100% do equipamento. Né? Tem a tensão de pedestal. Essa tensão de pedestal
Na partida estrela-triângulo, é 58% da tensão de partida, da tensão de rede. Lá, no software, no chave compensadora, não é 50%, 65% e 80% da tensão da rede. Aqui você pode regular aquela tensão de partida inicial entre 30% e 80% da tensão do motor, nominal do motor. Né? Por que, professor, tem uma tensão nominal de partida, uma tensão de pedestal? Porque, como eu falei para vocês, existe uma tensão mínima e deve ser respeitada não só para estrela triângulo, como chave compensadora, e aqui também software start, é a tensão mínima que vai proporcionar o movimento ou o deslocamento do eixo do motor. Então, não adianta você, suposto, se desse a oportunidade, por exemplo, né? Você colocar ela em 0%, porque você sabe que só vai mover o eixo a partir de 30%. Então, a corrente vai ficar muito alta naqueles primeiros momentos, né? Não vai mover seu eixo, né? E, consequentemente, não vai fazer nenhuma diferença aquele aumento gradativo de tensão de 0% a 30%. Tá? Você só vai aumentar o tempo de partida. Como também não faz sentido que essa tensão inicial seja de 100%, porque você não precisa, né? Você não precisa daquela tensão inicial em 100%, você faz a partida direta mesmo. Não faz sentido. Tá? Não sei se vocês perceberam, mas não se usa relé de sobrecarga. Tá? Se usa relé de sobrecarga. Aí, se você for usar um software estático para partir mais de um motor, lógico que você vai precisar colocar um relé de sobrecarga. Ok? Mas, se você está usando ele exclusivamente para acionamento de um único motor, você não tem a necessidade, não é necessário você colocar um relé de sobrecarga. Então, você, além do tempo de aceleração, você tem um tempo de desaceleração. Você tem a corrente do motor, né? Então, se você, por exemplo, digamos que a corrente máxima desse inversor seja 10 amperes. Então, você pode usar para um motor de até 10 amperes, né? E no mínimo 3 amperes. Menos que isso ele não é recomendável que você utilize esse equipamento. Tá? Eu acho que foi tudo aí que tem para falar sobre o equipamento. Então, é muito simples, muito fácil de configurar. As configurações é tempo de aceleração, tensão de pedestal, corrente do motor e tempo de desaceleração. Pergunta? Então, quando você relaciona, né, tempo de aceleração com tensão de pedestal, que é a tensão inicial que esse motor vai começar a ser alimentado, né, naquele momento do início da partida, você está realizando a configuração das rampas de aceleração. Tá? Quando você configura o tempo de desaceleração, que aqui, ó, ou está desligado, ele pode parar instantaneamente, ele pode parar em 20 segundos. Tá? Esse tempo de aceleração em 1 segundo é bem rápido, imagine aí. Começa em 30, devagarzinho, aumenta, aí depende muito da máquina. Às vezes a máquina que parte a vazio, tem uma potência baixa, conjugado resistente baixo. 1 segundo em eletricidade é muito tempo, né? Então, quando você configura o tempo de desaceleração, você está configurando a rampa de desaceleração. Tá? Só que ele já tem uma função já, algumas características pré-definidas. Eu vou mostrar um pouquinho lá na frente como seria a rampa de desaceleração. Tá? Eu acho que basicamente é o seguinte, como existe uma tensão de pedestal, que é de 30%, no mínimo 30%, ele reduz, né, no momento da desaceleração, eu acho que é de 20% a 30%, eu vou conferir lá.
Ele reduz de instantâneo assim, para parar o motor, de 20% a 30% dessa tensão de alimentação. E vai gradativamente reduzindo a tensão, realizando a rampa de desaceleração. Então, eu já falei tudo isso. Limite de corrente ajustável, ó, seria a corrente do motor, seria o limite de corrente ajustável. Frenagem por injeção de código CC, isso aí já é um parâmetro da desaceleração, já é algo que ele faz no momento da desaceleração. Proteção contra a sobrecarga, ou seja, não precisa lá do relé de sobrecarga, como também não precisa do relé de proteção, não só de desequilíbrio de fase, como também falta de fase. Então, basicamente, o que a gente falou lá sobre a questão das rampas de aceleração e desaceleração, seria o que? Tensão nominal do motor. Você tem a tensão de partida, tá? VP, que é a tensão de partida, que é a tensão inicial, chamada de tensão de pedestal, e o tempo da rampa de aceleração. Então, o tempo é dado pelo VP, né? É proporcional, né? Existe um aumento linear da tensão, baseado não só na tensão VP, como também no tempo de partida. Essa rampa vai estar diretamente ligada ao VP e ao tempo de partida. Então, essa tensão de aceleração aqui é a nossa rampa de aceleração. O motor sai de zero, os seus terminais, para a tensão P1, né, que seria a VP, e o tempo de aceleração vai aumentando gradativamente essa tensão nos terminais de motor. Quando atingir a tensão nominal, ou a velocidade nominal do eixo, essa corrente nominal tende a se estabilizar. Quando você desliga o motor e está programado para ele realizar a rampa de desaceleração, ele vai reduzir mais ou menos aqui, de imediato, mais ou menos 30%, e depois, vai gradativamente reduzindo essa tensão até que ela fique em zero. Deixa eu ver se no livro ele fala aqui sobre o quanto. Ele não fala, não. Ele não faz referência de quanto seria essa tensão aqui, que ele reduz logo de imediato. Ele, inclusive, nem menciona isso, ele só fala que a parada reduz gradualmente a tensão de saída até o valor mínimo no tempo definido. Tá? Não faz nenhuma referência ao quanto essa tensão é reduzida logo no início. Perguntas? Então, continuando aqui, a gente já falou sobre isso, desse software Start SS07, que é para uma potência um pouco maior, ele pode ter até algumas entradas a mais, né? Entradas e saídas a mais. Mas eu acho que nem tem. Ele vai ter, acho que nem tem, só tem, ele talvez seja para uma potência um pouquinho maior. Então, sobrecorrente imediata na saída, sobrecorrente imediata, conjugado de partida, frenagem por injeção de CC, são algumas proteções, proteção de sobrecarga, proteção de desequilíbrio e falta de carga. E aqui é a inversão de frequência. Uma máquina muito parecida, né? Mas o inversor de frequência, ele é um equipamento para controle de motores elétricos. Tá? Ele realmente realiza o controle do motor elétrico. Então, assim, em resumo, seria o quê? Se você não garante o torque a uma tensão, né? A uma tensão, ou você não garante o torque nominal do motor
quando o motor está a metade da sua velocidade do eixo, o inversor de frequência garante uma potência nominal numa velocidade do eixo em que ele não está na velocidade nominal. Tá? Então, existem algumas características dinâmicas de acionamento que o inversor de frequência pode garantir, lógico, dentro dos seus limites. Né? Então, o inversor de frequência substitui motor. É possível, lembra que a gente falava sempre, né? O motor do tipo gaiola de esquilo é um equipamento que o ideal para ele é partir direto da tensão da rede. Né? E com o advento da eletrônica de potência, os motores de corrente contínua estão sendo substituídos por motores de indução do tipo gaiola, só que com o uso do inversor de frequência. Então, quando eu uso o inversor de frequência para controle de velocidade, né? Controle de velocidade do motor do tipo gaiola, é aí que entra a substituição do motor do tipo gaiola em algumas das muitas, assim, digamos assim, na maioria esmagadora das aplicações de motores de corrente contínua que existe. Tá? Em sua maioria, os motores de indução do tipo gaiola, lógico, acionados por inversor de frequência, substituem muitas das aplicações onde antes eram utilizados motores de corrente contínua para controle de velocidade. Né? Então, substitui motores de corrente contínua para controle de velocidade e motores de indução CA, e ainda, né? Isso aí é uma das coisas que se bate muito essa utilização. Não me pergunte se foi de onde surgiu a ideia do inversor, porque eu nunca vi em lugar nenhum que, para substituir o motor de corrente contínua, inventaram o inversor e depois viram que o inversor podia servir para outras coisas. Eu nunca vi isso em lugar nenhum. Tá? Não estou nem negando, nem estou afirmando. Então, ele aumenta a eficiência do motor, aumenta, vírgula. A eficiência do motor máxima é quando você parte ele de maneira direta e aquelas tensões e correntes estão, velocidade do eixo, estão de acordo com o parâmetro na placa de característica. Tá? Mas ele, quando ele proporciona essa variação de velocidade, variando a frequência de alimentação, por exemplo, você está lá, imagine um carro vocês dirigindo aí, indo de Salvador, ou de Camaçari para vir para aqui, para Salvador, né? Então, o que acontece? Quando você sai de lá para cá, imagine aí se seu acelerador está quebrado. Quebrou o cabo do seu acelerador. Você fez um armengue lá e o carro, para você voltar para casa, para você ir lá levar no mecânico em Salvador, você pegou e amarrou lá o cabo do acelerador e o carro só fica em 4.000 RPM ou 5.000 RPM. Aí você sai daí de Camaçari para cá para poder fazer essa manutenção do carro. O carro vai consumir mais ou menos combustível se ele tivesse com o controle de aceleração normalizado. Vai gastar mais ou menos. Se ele mantiver lá 4, 5 mil giros constante, vindo lá de Salvador, de Camaçari para cá. Considerando que você vai ter trânsito, vai ter pedágio, você vai ter muitas coisas aí que vai, né, interferir no seu caminho. Né? Não é retórica essa pergunta, não. O senhor fala, professor, se ele manter uma velocidade constante? Não. A rotação do motor. A rotação alta? Daí, você botou aí, saiu daí, fez um armengue, deixou 5.000 giros para você vir para cá para consertar, vai aqui para Salvador para consertar o carro.
ele vai consumir mais ou menos combustível se ele tivesse normal ali. Mais. Por quê? Porque ele vai estar o tempo todo acelerado, né? Porque vai ter momentos que você não vai precisar daquela aceleração, né, de Uhum. 5.000 giros, e o motor vai estar ali, ó, 5.000 giros, né? Ou seja, vai estar consumindo combustível ali o tempo todo, independente de você necessitar daquilo ou não. Você parou no pedágio, a fila está enorme no pedágio, está lá o motor, 5.000 giros, comendo a gasolina retada. Ou seja, você vai consumir muito mais. Então, em muitos acionamentos elétricos, esse controle que você faz quando vem de lá para cá, quando você tem o seu acelerador direitinho, você aumenta e diminui a velocidade do seu motor para compensar a potência que você precisa, seja muita ou pouca, né? Você termina que tendo uma maior eficiência da sua condução, não é verdade? Então, se você para no pedágio, o motor só vai ficar funcionando. Tem carro hoje que desliga. Então, se o seu carro tem aquele start-stop que desliga, beleza, ó, vai consumir menos um pouco de combustível, né? Então, o software está, o inversor de frequência, ele vem para esse controle flutuante do motor elétrico. Às vezes, seu processo vai exigir mais daquela máquina, consequentemente, ele vai ter que aumentar a potência da máquina, e normalmente essa potência está diretamente ligada à velocidade do eixo, né? E à frequência, ou a frequência do eixo, tá? Está ligada à frequência do eixo, consequentemente também o aumento da corrente elétrica. O inversor de frequência aumenta a velocidade do eixo, mas não necessariamente ela precisa aumentar a corrente elétrica, tá? Então ele depende muito da estratégia lá e do que o seu equipamento está precisando no momento. Então, mas basicamente o inversor de frequência ele é responsável pela velocidade do motor, do eixo do motor, variando sua frequência de alimentação, tá? Então, o ajuste dessa velocidade é sempre contínuo em relação à carga. Então, ele pode estar ali, ó, no momento, digamos que sua carga precisa sempre de 1.600 RPM. Ele vai manter ali, ó, 1.600 RPM. Falando de velocidade e não de potência exigida. Mas naquela velocidade, ele pode estar pedindo lá mais potência ou menos potência. Então, o inversor de frequência vai estar ali, ó, o conjugado dele, que seria o conjugado motor, ele vai estar assim regulando ali, ó, aumentando, diminuindo a corrente, de modo a garantir a potência no eixo do seu motor, tá? Ele pode também diminuir a velocidade do eixo, tá? Por algum motivo. E ele pode aumentar também, baseado no aumento e diminuição de potência exigida pela sua carga. Então, existem várias estratégias de controle que esse equipamento pode realizar, mas ainda assim, essa variação de velocidade vai estar sempre equiparada. Então, com isso, esse rendimento dos motores elétricos serão melhorados, né? O rendimento geral do acionamento vai ser melhorado. Então, esse controle de potência e torque e velocidade proporciona a redução de consumo de energia daquele motor elétrico, tá? Seria mais interessante se eu pegasse aqui um exemplo de processo, mas na minha experiência, muitos de vocês não entendem o que eu estou falando ali e termina não ajudando muito. É muito mais fácil você associar o uso do inversor em substituição a uma válvula de controle, por exemplo. É a maneira mais fácil para quem entende um mínimo assim de automação, porque a válvula de controle, o motor está em 100% lá, ó, jogando duro. E para isso ele precisa compensar lá, né? Aquele aumento, aquela potência a mais que o motor está jogando no seu sistema. Ele termina tendo um alívio, uma válvula de alívio, voltando para o mesmo lugar, para poder garantir que para o processo está indo dentro das especificações de pressão ou vazão, ou, enfim, né? Do que o processo exatamente exige.
O inversor não, você vai controlando a potência, consequentemente reduzindo o consumo de energia, consequentemente garantindo uma eficiência, um menor consumo e economia de energia. Da mesma forma, né, que o inversor de frequência, que o software start, ele gera uma partida sem tranco, reduz corrente de partida, tem as proteções do motor e ele pode também variar a frequência, que é o mais comum, que seria a relação entre frequência e tensão. Tá? Então, a principal estratégia de controle, a mais adotada, é o VF constante, que seria o controle escalar da variação dessa frequência, né? Que seria a relação direta entre frequência e tensão. Conforme ele aumenta a frequência, ele aumenta a tensão. Esse é o mais fácil, quer dizer, é o mais comum. Mas existe outra estratégia de controle que não necessariamente aumenta a tensão em relação à corrente, que eu falei um pouquinho dele aqui sem mencionar, mas que está diretamente ligado. Os valores, os parâmetros, né, ajustáveis de um inversor de frequência são muitos. Aí depende muito do seu processo, o que o seu processo exige. Mas eu vou os básicos aqui, que muitos deles estão diretamente associados também ao inversor, ao software start, né? Que seria o tempo de aceleração, tempo de desaceleração, frequência mínima. Aqui no inversor, no software start não tem frequência mínima. Teria a tensão mínima. Né? Mas no caso do inversor, ele tem uma frequência mínima. Por quê, professor? Porque a frequência mínima está ligada à velocidade do eixo. Lembra? VF constante é uma relação entre a frequência e a tensão no eixo do motor, né? De alimentação do motor. Só que ele precisa iniciar sua velocidade não numa tensão mínima, e sim numa frequência mínima. Uma velocidade mínima que normalmente é 30 Hz no motor elétrico. Tá? Então você vai ver equipamentos aí e ele proporciona isso, ele disponibiliza isso, acionamentos inferiores a 30 Hz. Tá? Tem a frequência máxima também, que é ajustável. Você pode estabelecer 60, você pode estabelecer 120, você pode estabelecer 180, ou seja, o motor vai girar a uma velocidade maior do que a sua frequência da rede, né? Porém, ele já não vai disponibilizar a mesma potência disponível no eixo, tá? Porque ele já entra, depois de 60 Hz, na zona de enfraquecimento de campo. Tem que tomar muito cuidado ao acionar o motor a uma frequência maior do que a frequência lá na sua placa de características, tá bom? Então, ele proporciona que o motor gire a uma velocidade maior do que a sua velocidade nominal. E com isso, lógico, que você tem as implicações de durabilidade da máquina, né? Principalmente durabilidade mecânica. Eu não sei, eu nunca estudei a fundo como se comporta essas variações quando relacionada à durabilidade elétrica do equipamento, tá? Mas a durabilidade mecânica aí vai variar mesmo de acordo com a máquina que ele está acionando. Bom? Então, essa velocidade ela pode ser selecionada através de um potenciômetro, ó, um botão de liga e desliga, referência digital I1, que é a entrada analógica, que seria aqui, ó, deve estar por aqui, ó, I1, deve ser uma dessas aqui, que é, na verdade, que está numerada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele vai estar lá dizendo qual seria a entrada, ou você habilita a entrada, aí depende muito de... Eu nunca mexi nesse aqui, porque eu mexi, só o único que eu mexi foi no do IFBA, que é o CFW09, que é bem antigo, deve ter no mínimo aí uns 15 anos. Mas eles não mudaram muito, não. Aumentaram a eficiência, aumentaram as funções, mas o equipamento não mudou muita coisa, não. Tá?
Aí tem aqui a referência digital, seleção via board, seleção via board, seleção via board. São as entradas e saídas digital. Então, ele vai ter entrada digital, saída digital, assim como foi mostrado aqui no nosso entrada, saída digital, entrada digital. Você habilita cada entrada dessa, seleção de borne, via borne, seleção de borne, cada uma dessas para uma função específica que você pode. Vou até acrescentar um aqui que eu tem aqui, ó, mudança no sentido de giro do motor. Então ele pode fazer, tem uma função lá que você vai ter lá, ó, ele mudar no sentido, ele girar no sentido anti-horário, né? Alguns deles tem até aqui no IHM um botãozinho só para isso. Você chegar lá, aperta, ele já muda o motor no sentido anti-horário. Tem a frenagem por contracorrente, injeção de corrente contínua, aí tem um monte de parâmetros aí. Ele aqui não tem uma única rampa de aceleração, lá pode ter várias rampas de aceleração, tá? Várias não, 2 ou 3. Depende muito, pelo menos do IF é 3 ou 2, não me lembro. Aí tem uma frequência evitada, por exemplo, porque tem máquinas que chegam a determinada velocidade no seu eixo, onde a vibração é mais intensa. Por exemplo, um compressor mecânico a vapor. Trabalhei numa empresa que tinha um compressor a vapor, e esse compressor ele chegava a uma velocidade de 1.200 ou 1.100 giros, de 1.100 ou 1.200 giros até 1.500 giros. Eu vou perguntar a um colega para ver se, só para me lembrar. Ele começava a vibrar muito, ele podia desarmar por vibração. Então tinha a velocidade evitada. Aquela velocidade do eixo a gente evitava. Então, quando chegava a 1.000, 1.100, eu não me lembro exatamente o valor, nós já ajustávamos ele para passar daquela velocidade o mais rápido possível, porque a vibração era muito alta. E podia desarmar o equipamento por vibração. Então, o inversor de frequência tem também essa função, que seria, por exemplo, frequência evitada ou velocidade do eixo evitada, para que aquela vibração ela seja a mínima possível. Tá? Tem muitas outras aí, são muitos parâmetros e varia de acordo com o modelo, muitas vezes fabricante, mas basicamente eles apresentam funções bem parecidas. Perguntas? Dúvidas? Você tem um pronto isso aqui, porque não dá tempo da gente ver a montagem dele. Deixa eu ver se eu tenho um pronto aqui.
Não vai não. Eu vou ver se eu monto rapidinho aqui. Tem uma que eu fiz ontem, mas ela tá meio embolada aqui. Fiz uma ontem aqui, mas eu não gostei muito não. Deixa eu ver onde é que ela tá aqui. Ela vai estar aqui em Dropbox. Deixa eu ver. Eu não sei nem onde eu salvo esse negócio. Quero saber na área de trabalho, já vi aqui. Última procura aqui. Não salvei, não. Salvei não. Deixa eu ver se eu rapidinho aqui. Também não gostei da que eu fiz ontem, não, que eu cometi alguns erros. Deve não ficando bem boladinho, né? Eu vou montar rapidinho aqui. Então seria o nosso primeiro nosso circuito de força. O nosso circuito de força. Para esse nosso circuito de força, eu vou colocar aqui uma tensão de 380 volts. Não que o cara de cima veja 380 volts. É só para guiar vocês. E não vou colocar o disjuntor ou o fusível, mas lembrando que é necessário colocar o fusível. Vou botar aqui uma chave fusível. Tá? Vou colocar aqui uma chave fusível. Só não vou me atentar às. Deixa eu aumentar aqui. Vou ampliar um pouquinho aqui. Vou botar aqui F1. F1. Meu C1. O software start ele vai estar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, sexto botãozinho, o software start inversor. Aí você tem que vir aqui, ó. O software start corrente alternada. E você tem que vir aqui, ó, no controlador dele, ó, controlador software start. Eu vou colocar aqui separado, porque ele se assemelha, ele divide direitinho aí por conta da sua semelhança com o circuito de comando, né? Que é aqui que a gente vai montar o circuito de comando. O nosso motor é um motor trifásico comum, como vocês viram, não precisa de relé de sobrecarga. Aqui o nosso motor. Vou até botar um símbolozinho aqui bonitinho. 3D. Nosso motorzinho aqui. Pena que você não vai ver o aumento da velocidade só olhando aqui, tá? Então, vamos fazer a ligação aqui entre esses elementos. Minha alimentação. Deixa eu botar aqui, ó. Configuração. Cursor Helpline. E ligações diversas, né? Meu contator. Meu software start ao meu motor elétrico. Vou botar aqui o meu soft start. Lembrando que aqui é o circuito dele de potência. Ele divide aqui o circuito de potência, tá? É o meu circuito de potência. Aqui ainda assim é o meu soft, ó. Soft, se eu não botar o nome certo aqui, ele não vai associar a esse meu circuito de potência. Lembrando que é tudo no mesmo circuito, né? O tempo de aceleração, vou colocar o máximo aqui, para a gente poder ver o máximo possível. O tempo de desaceleração também o máximo possível. Nossa tensão de pedestal aqui, 30%. A tensão vou botar 400, porque quando eu botei 380 ontem, não sei por que ele não funcionou. Tá? Ô, professor? Oi. Eu não tenho certeza, mas pelo menos acho que funcionou no meu. Naquelas configurações lá que o senhor fez no começo,
Para você não ficar fazendo toda vez que você entrar, eu acho que dá para salvar aquela configuração. Qual? Onde é que é? Aqui? O que você fez não, no arquivo para aparecer os contatos. Aqui? Isso, aquela parte do salve ali, acho que se você apertar ali, não precisa fazer toda vez que entra. E valeu. Aí, ó. Tá vendo aí? A gente aprende com vocês também. Quando eu fiz meu apelo lá, não sei se a Daiane lembra, que vocês participassem por isso aí. Tive aqui para não fechar essa porcaria. Pronto. Valeu aí, César, não foi? Foi César. Isso. Valeu. Pronto. Os parâmetros aqui. Agora vou montar igualzinho aqui, ó. Vou montar esse circuito aqui, ó. Tá vendo aqui? Seria o nosso circuito de comando aqui, ó. Ah, mas a saída. É isso que eu fiquei na dúvida da outra turma, né? A questão da saída digital. Deixa eu botar aqui, ó. D1. Porque foi lá que aqui não aparece para mim nenhuma saída digital. Para poder acionar aqui também, ó, o contator, né? Eu não sei se o CAD-Simo não oferece isso, que ele não pede para eu colocar aqui, ó, o contator. Eu vou até tirar ele, para poder nossa simulação não dar errado e eu ter que ficar ajustando aqui, tá? É esse teste que eu ia fazer, se eu conseguiria adicionar aqui, ó, uma saída digital, mas eu não consigo, tá? Então a gente vai sem o contator mesmo. Então eu vou fazer só um circuito aqui de alimentação dele, tá? Vou fazer só um testezinho, que é o seguinte, eu vou colocar aqui minha fonte, não vou colocar disjuntor nem nenhuma proteção, tá bom? Vou colocar aqui a minha botoeira de desliga, minha botoeira desliga. Aí vem o que eu vou testar. Deixa eu deixar um pouquinho aqui mais. E vou colocar aqui, ó, que eu acho que isso, não sei se vai funcionar. Eu vou colocar aqui, ó, como soft. É como se fosse um contato normalmente aberto soft step para fazer ali a selagem, né? Não sei se isso vai funcionar não, tá? Então aqui é a minha entrada. Essa minha entrada, ela tem que ser aqui para o meu A1. E aqui é a minha saída. Meu A2. Voltando aqui. Ao meu neutro. Tá? Só vou fechar aqui. Fazendo esse teste aqui, que eu nunca fiz dessa forma. Na verdade, eu nunca. Eu fiz o teste, mas não me lembro como foi no semestre passado. Deixa eu ver aqui. Pronto. Fechado. Deveria estar aqui, ó, energizado, mas só vai energizar aqui, ó. Ah, não, deixa eu mudar aqui. S0. Zero. Não vai funcionar. Eu tinha que ter o contator aqui. O grande problema para manter esse contator, vou fazer com um circuito normal aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Eu não preciso tirar. Vou chamar isso aqui de C1 mesmo. Vou adicionar aqui C1. C1. Eu vou fazer aqui. Eu vou criar um circuito. Esse circuito vai acionar um contator.
Esse contator ele vai ser um contator auxiliar. Lembra que o contator auxiliar ele pode ser usado na implementação de lógica do circuito? Então, esse aqui eu vou chamar de C2, que vai ser um contator auxiliar. Interessante que o cara de cima não tem contator auxiliar. Ele não tem. Vou colocar aqui um contator auxiliar, que vai ser o meu Peraí. O que eu não vou ter aqui dessa minha simulação é a parada programada, tá? Ainda não tenho, mas é aqui, ó. Deixa eu montar aqui o meu C1. Eu tenho que ter uma saída digital aqui. Eu não sei, eu vou olhar na internet depois como os caras fazem. Porque eu precisaria ter uma entrada digital, uma saída digital, para que eu pudesse, com essa saída digital, acionar esse contator e não através do comando, tá? Ele tem a entrada digital, que é essa daqui, que vai dar no mesmo, tá? Mas a função de parada programada, ele não realiza. Então, conforme a gente viu na ligação anterior lá no nosso diagrama, eu alimento A1 e A2, a entrada digital para uma botoeira, e pronto. Então, é porque aqui eu está bypassando aqui, ele está alimentado, né? Mas ele só vai realizar a rampa de aceleração quando ele receber o sinal 1 aqui, ó, vindo da botoeira, tá? Então, quando eu pressionar aqui, ele vai aparecer aqui, ele vai começar no modo run, né? Vai começar a contar o tempo e executar a rampa. Tá vendo aqui 40%, aí vai subindo 50%, 190, e aí vai o tempo de subida, tá vendo? Que foi o quê? 20 segundos. Então, ele está realizando a partida do motor em 20 segundos. Enquanto ele pisca, ele está no modo run, ele está executando a rampa de subida. Quando ele para com a rampa de subida, ó, ou descida, e o LED fica aceso, fica aceso o tempo todo, né? Só que aqui, ó, o meu problema é esse aqui, ó. Se eu apertar aqui, eu desenergizo o inversor, aí ele não realiza a rampa de descida. Vou botar aqui, eu vou fazer o seguinte, vou botar antes da botoeira aqui, ó. Quer ver? Aí ele não realiza a rampa de descida. Deixa eu botar aqui antes da botoeira Vou tirar essa daqui, ó. E vou colocar um pouquinho mais lá em cima. Antes da botoeira aqui, ó. Aqui não tem ligação não, tá? Aí ele vai realizar a rampa. Eu posso substituir aqui em cima, botar uma botoeira de emergência. Ele pode sair diretamente do disjuntor, né? Alguma coisa assim. Então, no modo run, fechei aqui nossa chave seccionadora fusível. Partiu. 20 segundos. Rampa de subida. 60% da tensão, 200 e poucos volts. 70%, 280 volts. 80%, 330 volts. 90%, 372 volts nos terminais do motor. 100% da tensão, 400 volts, que foi o parâmetro que eu configurei aqui, o nosso software start. Agora ele vai realizar a rampa de descida. Vai levar 20 segundos para desligar, ó. Acho que ele caiu 10%. Vamos ver de novo. Foi muito tempo. Mas é bom que vocês visualizam aí eu subindo a tensão, né? Agora, na hora de ligar aqui, ó, acho que ele cai para 90%. Ah, não, ele caiu só 4%. Não, ele não realiza como foi mostrado no gráfico lá, né?
Aí ele está realizando a rampa de descida. Só que aqui ele não fechou, porque já desligou aqui, ó. É por isso que ele não tem a saída digital. Lembra que eu mostrei para vocês? A saída digital, essa saída digital aqui, ó. Essa saída digital. A saída digital aqui do inversor é que vai. Do inversor não, do software start, é que vai garantir, né, que essa rampa aconteça, né? Quando você. Eu poderia tirar isso aqui também. Se eu tirar isso aqui, eu só vou ter uma selagem aqui, mas eu não vou ter a função do contrator, que é proteger, ajudar na secção e proteção. Se você monta aqui seu circuito direitinho, seu circuito de comando, proteger e isolar eletricamente o software start, né? Rampa de subida. Se ele tivesse duas entradas digital, você, como foi mostrado lá na apresentação, uma entrada digital liga e uma outra entrada digital desliga. Olha ele realizando a rampa de descida, mas sem a chave contatora, né? Até zero, ele vai até zero. Pronto. Rampa de subida, rampa de descida é o software start. Beleza, gente? O professor muda, a montagem é basicamente a mesma. A única diferença do motor é que ele vai ter nessa entrada aqui, eu vou colocar um potenciômetro e eu vou poder ajustar aumentando e diminuindo a velocidade desse motor elétrico. O inversor está aqui, que é o monofásico, e o inversor trifásico, tá? E aqui é o circuito de controle do inversor. E aqui é o circuito de controle do inversor. Aí ele já tem as entradas, conforme eu falei para vocês. As entradas e saídas digital. Com as entradas digital, tá vendo? Aqui é a alimentação do inversor. Você tem aqui as referências para aqui a saída relé, tá vendo? Que eu posso usar para acionar aquele contator. E as referências aqui para as entradas analógicas, tá? E a gente finaliza aqui com o nosso inversor, nosso software start, partindo o motor a uma velocidade gradativamente, né? Aumentando gradativamente a velocidade e diminuindo gradativamente a velocidade, ou seja, a tensão, né, do motor, parando e partindo de maneira suave. Não precisa mandar essa atividade. Tá? Quem quiser tirar alguma dúvida, pode mandar. Professor, Oi. como é que deixa esses bornes redondos na porra dos contatos? Você já está selecionando e já vai, já. Eu selecionei no início da aula. Aí, como é o nome dele? É César. César que deu a dica aí. Ah, César deu a dica para manter essa configuração. É só salvar. onde é que É faz? aqui, Já ó. procurei no... Arquivo, configuração. Aí tem aqui, ó. Já está na configuração porque César me ensinou aqui, ó. Salve, né? Então, se eu pegar aqui, ó, seria aqui na opção de exibição, né? Display, exibir conexões de símbolo, número de do fio, né? Conexões de cabos e cursor helpline. As conexões são essa aqui, ó. Conexões de cabos automáticas. Aí, se você salvar, toda vez que você abrir um arquivo, vai ser assim. Vou abrir outro aqui, ó. Vou adicionar. Aí ele vai aparecer, tá vendo?
Era isso que você queria saber? Certo. Achei, Isso. achei. Obrigado. Nada. Aí você salva, porque aí da próxima vez já vai estar na configuração que você precisa. Pronto, gente, é o que eu tinha para fazer, tinha com vocês hoje. Até mesmo porque é o que o tempo dá para fazer. É essa apresentação. E a gente terminou fazendo rapidinho ali a simulação. Né? O que é isso aí, Daiane? Oi, professor.